Boa tarde, meu nome é Marcela, sou também professora aqui da escola, do Departamento de Projetos, sou pesquisadora do Indisciplinar. E aí no último dia, se a Beatriz Rufino vai apontar algumas possibilidades aí de saídas para esse urbanismo neoliberal, o último dia das resistências biopotentes. Também diferente dos outros anos, isso a gente vem percebendo o entendimento do que é resistência, como que ele vem variando. Nos últimos anos, os trabalhos, inclusive os trabalhos enviados, eles tinham uma gama muito grande, eles passavam pela arte, eles passavam pela agroecologia, mas passavam pelo feminismo. Esse ano a gente vai ter um grupo, os palestrantes, que é o professor Caio Santamori, da USP, e o Leonardo Pérez, do MLB, com a temática da moradia, da luta por moradia, na palestra de manhã, e à tarde a gente teve muitos trabalhos com essa pegada também. Então, nós também tivemos muitos trabalhos enviados nesse eixo das resistências biopotentes e optamos por dividir. Vai ter uma sessão aqui no auditório com esse tema da moradia e vai ter uma outra sessão na Sala 200 com temas diversos, que tem também um alinhavo entre eles. Então, estão todos convidados, o seminário está maravilhoso e eu acho que vai ser bem proveitoso para todos nós. Nós estamos apresentando coisas que nos colocam também em dúvida, em questão. Então eu acho que é para a gente dividir, não é só para a gente apresentar para vocês, é para a gente dividir questões que nos estão angustiando, cada vez mais, principalmente em função da conjuntura. Então, um bom trabalho para nós. A Marcela vai apresentar uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo junto, coletivamente, com uma rede de pesquisadores e grupos de pesquisa coordenado pelas professoras Raquel Ronick e Paula Santoro. A gente trabalhou com essa equipe durante 2 anos numa investigação principalmente sobre a financiarização do território. E nos últimos 2 anos, agora, a gente direcionou o tema para os territórios populares e com foco nas resistências urbanas. Então, a gente, do Indisciplinar, produzindo junto dessa rede, optou por dar muita importância ao desenvolvimento de um método de investigação, o que a gente chama de pesquisa-intervenção, ou cartografias indisciplinares, ou método indisciplinar, ou cartografia das controvérsias, para fazer um elogio aí ao Latour. O Marcelo vai falar sobre isso, então. Então, boa tarde de novo para todo mundo. Como a Natasha disse, essa apresentação específica, ela é de uma pesquisa que foi desenvolvida já tem algum tempo, em rede nacional, junto com outros grupos de pesquisa, mas cada grupo de pesquisa tinha uma certa autonomia, de fazer sua investigação e levar para as reuniões da rede suas percepções. Então, o grande desafio que já vem dentro do Indisciplinar há muito tempo é o método, porque a gente tem um entendimento que teoria e método não são coisas indissociáveis. Então, era necessário, há muito tempo a gente vem com esse esforço, sintonizar cada vez mais a pesquisa teórica com as nossas referências teóricas, com um método de investigação coerente com essa percepção. Então, vamos ver se essa pesquisa dos territórios populares, ela tinha esse objetivo, não vou conseguir ler ali, vou tentar ler aqui. Era mapear as disputas em jogo. Então, essa pesquisa sobre os territórios populares, ela veio de tem uma outra pesquisa anterior, que ela tinha como objetivo mapear, identificar e qualificar a financiarização de vários processos e projetos urbanos nos territórios. Por sua vez, essa já tinha como objetivo entender quais são as reações, as resistências em campo existentes para dar conta desses projetos de financiarização e de expulsão de determinados moradores, de determinados habitantes dos territórios ditos populares. No caso do Indisciplinar, a gente também queria fazer, diferente do que a gente já vinha fazendo, uma cartografia não apenas uma contranarrativa, a gente já vinha com um esforço de sempre, em situações de disputa, identificar contranarrativas e usar essas contranarrativas em situações de denúncia, situações de negociação, Então, mapear as contranarrativas para nós sempre foi um esforço muito grande.
Dessa vez, além das contras narrativas, a gente gostaria de identificar, né, esse era um propósito nosso, as controvérsias, ou seja, as controvérsias que estão em campo, nas disputas. E aí, escolhemos, né, definimos para essa pesquisa o hipercentro. A gente chamou de hipercentro expandido, a gente fez esse recorte territorial por vários motivos. Entre eles, porque a Indisciplinar já atua, já tinha pesquisas há muitos anos nessa área, seja investigando a operação urbana ACO, seja investigando TBH ativo, seja investigando a zona cultural, mas também porque nos possíveis territórios populares que a gente identificava nessa região, a gente já tinha uma porta de entrada. Isso foi determinante para a gente escolher esse território. Então, por exemplo, nosso território hipercentro foi expandido a norte, porque a gente tinha uma possibilidade, né, uma porta de entrada na Pedreira Prado Lopes e na ocupação Pátria Livre. A gente fez uma extensão a leste, porque no início a nossa investigação incluiria a Vila Dias, também antiga nas investigações do grupo. Ao sul a gente queria não só incluir a Escola de Arquitetura, né, e nós mesmos, pesquisadores e pesquisados, vou falar um pouquinho dessa relação mais para frente, mas também a ocupação Carolina de Jesus, que estava aqui próximo, né, na Afonso Pena com Rio Grande do Norte, e a Casa Tina Martins. Nem a Vila Dias, nem a Casa Tina Martins acabou entrando na pesquisa, mas era necessário a gente fazer esse recorte inicial. E a oeste nós incluímos a sede da Asmari. Uma das nossas intenções era fazer essa investigação com os moradores de rua, os moradores em situação de rua, moradores de rua. E a nossa opção foi por via dos catadores. Então, incluir a Asmari, que é uma sede, uma associação dos catadores, fez sentido naquele momento. Também porque a gente tinha uma parceria com a pesquisadora que já estava atuando ali. Então, nosso critério de seleção, ele passa por um dado muito objetivo, né? É uma área que tem operação urbana, que tem projetos de financiarização já identificados em outras pesquisas, e por um outro que para nós fazia muito sentido, que é ter essa interlocução já aberta em alguma medida. Então isso aconteceu ao final dessa definição. Os territórios escolhidos foram a Pedreira Prado Lopes e a ocupação Pátria Livre em alguma medida, também isso será mais esclarecido mais para frente, a ocupação Carolina de Jesus, a Guaicurus, né? Então as trabalhadoras do sexo da rua Guaicurus e as catadoras e trabalhadoras com reciclagem das Asmari. Com isso a gente fechava um universo onde a gente tinha a favela, a rua e uma ocupação. Desde o primeiro momento, né, e isso já é também uma inquietação antiga, surgiu reforçou, não surgiu, mas a gente estava com essa preocupação. Então, como ir a campo e qualificar as tais ações dos projetos neoliberais, do Estado, capital, como identificar como é que elas atingem aquelas pessoas, quais seriam as nossas categorias de análise, o nosso método, e também como identificar e qualificar as práticas de resistência. Isso é uma inquietação na medida em que a gente não queria prefigurar, né? Isso é resistência. Não, isso não é resistência. Ao mesmo tempo também, como que a gente faria essa aproximação, mesmo tendo as nossas portas de entradas cuidadosamente identificadas e, né, cuidadas para que elas funcionassem, mas que a gente também não fizesse uma estrutura de questionário, que as nossas perguntas dessem margem para poucas respostas. A gente queria abrir um campo maior, a gente queria ter uma abertura de um campo que a gente de fato não conhecia. Então, para isso, né, resgatando dentro do grupo disciplinar, o conceito de cartografia já é um conceito que aparece, né, e ele aparece como esse conceito ligado principalmente às definições do Deleuze e do Guattari, como uma via de experimentação, né? Então, assim, para o Deleuze e para o Guattari não existe um real que a gente vai pronto, né, para a gente mapear, quantificar e identificar. Ou seja, a cartografia é um processo de experimentação na medida que, ao investigar,
você está construindo um mapa ao investigar. Não existe um mapa pronto a ser lido e identificado. É uma construção, é uma experimentação. Então isso já é um pressuposto, né, incorporado nas nossas pesquisas há muito tempo. E ao mesmo tempo também isso afeta no sentido que a gente percebe que o pesquisador, qual que seria então o papel do pesquisador? Se é um processo de experimentação e de construção, vale tudo? O que significa isso? Qual que é a objetividade desse pesquisador em campo? Então também, de novo, o Deleuze, mas também o Foucault nos oferece uma figura do cartógrafo, como um conceito do diagrama, como um processo de construção de uma de verdades, não de uma verdade absoluta baseada apenas em evidências e dados científicos, mas também pela vida sociológica que já pressupõe determinados lugares e campos pré-definidos da dinâmica do que seria um social, né? Nesse ponto, a relação pesquisador-pesquisado, ela combina, né, a relação pesquisador-pesquisado, que nós do Indisciplinar entendemos, ela combina com esse dizer do Foucault, né, como alguém que não está fora do jogo de poder. Né? Então, como que você vai fazer uma pesquisa se também a pesquisa, o saber, a ciência não está fora do jogo de poder? Né? E ele vai falar muito isso. O papel do intelectual não é mais o de se colocar um pouco à frente, um pouco de lado, para dizer a muda verdade de todos. É antes o de lutar contra formas de poder. Então, isso implica uma não neutralidade. Né? Então, isso também era outro entendimento, que já estava dentro disciplinar há muito tempo, o que não significa, gente, não neutralidade não significa também uma pré-figuração, é um risco. Você não é neutro, né? Tem alguma coisa de um posicionamento político ao fazer uma pesquisa, mas não há uma pré-figuração, é o risco de uma pré-figuração. É necessário uma abertura, né? Como conciliar essas duas motivações? E aí a gente vai encontrar no Latour o Latour o tempo todo ele fala, não é uma método, não é uma metodologia, é um guia de viagem. Esse é um livro que chama Regregando Social, onde ele sistematiza e convida a que se alimente, né, os pesquisadores do social, e ele vai pôr esse social muito entre aspas, que se alimente de incertezas. E ele elenca 5 fontes de incerteza. Então, nós do grupo, né, também não só nas nossas pesquisas de campo, nos projetos de pesquisa, de extensão, dentro de sala de aula, a gente já tem uma postura aí de estar curioso com esses assuntos. A gente começou, isso tudo veio dentro de um grupo de pesquisa, um grupo de investigação. Então, dentro do grupo a gente fez o grupo de estudo sobre método. Né? Então, tudo que eu estou falando aqui são coisas que foram feitas de uma maneira muito coletiva, muito discutida, e a gente foi pensando como trazer isso para como primeiro operacionalizar isso. Era necessário, o Latour falou, eu não vou operacionalizar, e nós falamos, nós vamos. E com todo o risco que isso pode ter como consequência, né? Só que a gente enxergava não só os riscos, mas possibilidades de avanços. E a nossa opção foi partir de perguntas simples. Então, voltando aqui, a cartografia sugerida pelo Bruno Latour, a partir de 5 fontes de incerteza, tem a ver com questões de fato versus questões de interesse. Vou explicar mais isso, o que significa isso à frente. Não há grupos, apenas formação de grupo. Então é bom entender o social não como uma coisa definida, né? Os pobres, as mulheres, os oprimidos, ou o campo da economia, ou do político, ou do cultural. Ele vai falar de formação. A terceira incerteza é que dessa formação, não só ela é composta por atores humanos, existem atores não humanos, os objetos também agem. E que a ação deve ser assumida, ou seja, existe uma relação esse conceito de ator-rede, que esse ator, ele não é só um elemento da rede que está submetido às forças, mas que ele também age, né? Há essa dupla relação, o ator e a sua atuação na rede, e ao mesmo tempo a sua submissão a essa rede, né? Não é uma relação nem passiva, mas ao mesmo tempo nem totalmente autônoma.
E por fim, ele fala sobre escrever relatos de risco. Então, nós, pesquisadores, vamos a campo, vamos ficar, ou mesmo esse campo pode ser os livros, pode ser referências bibliográficas, isso no nosso entendimento, mas que depois disso é necessário você escrever, né? E que essa escrita, esse relato, ele é sempre uma atividade de risco. Então, a partir dessas perguntas simples, era um jeito, no nosso entendimento, de tentar sair das pré-figurações. Então no jogo de poder, nas disputas de poder, o que é que é resistência ou o que é Estado Capital, meio que era um jeito de embaralhar isso, pelo menos no primeiro momento. A partir de perguntas simples, como por exemplo, quando, o que, por quê, quem, o que. E aí as controvérsias seriam identificadas a partir das rupturas, das mudanças, né, de determinados elementos que nos fariam identificá-las e não, de novo, prefigurar o que é uma coisa ou outra. Essa imagem como, então, o raciocínio passa por pegar um diagrama, um rizoma, né, esse conceito do rizoma está lá no Deleuze, e, de alguma maneira, entender esse rizoma, construir essa nossa cartografia por meio de platôs. Então, numa relação rizomática, mas tentando o rizoma aí entendendo como um elemento topológico, ou seja, tem, além das várias relações em 3D, tem ao longo do tempo, quer dizer, topologia no sentido de 4 dimensões, a gente, para tentar identificar, a gente faria a ideia que nos norteava era de uma topografia. Esse termo topografia também não foi nós que inventamos, está lá no Latour. Esse é o nosso entendimento do que seja a tal da topografia que ele fala lá na segunda parte do livro. E aí está o nosso entendimento. Então, para o entendimento, questão de fato versus questão de interesse, ele vai falar disso. Assim, os fatos, eles não são fatos puros, né? Os fatos, um determinado evento que aconteça, um fato que aconteça, ele está associado a uma figuração. Então, eu vou passar um por um no diagrama, a partir dos diagramas, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, o que seria a primeira incerteza? Questão de fato versus questões de interesse. O evento, para nós, como um fato associado a um tempo, né? Por isso que a palavra evento, o fato vira evento, porque é um fato marcado no tempo. E esse fato sozinho, ele não é nada, ele sai, né? Ele é publicizado, ele é entendido a partir das narrativas ou figurações. Então, um determinado alargamento de uma via ou uma determinada inauguração de um viaduto, isso sozinho, né, a gente tem que entender os interesses. Que interesses estão por trás dessa inauguração, dessa ampliação? São as narrativas que saem, ou as figurações que saem a partir desse fato. Então, o que seria? Pergunta simples. O evento seria o quê? Né? O que seria a outra pergunta simples derivada desse o quê? Seriam os porquês. As justificativas, as narrativas, que tem a ver ou com uma crítica, ou um juízo de valor, progresso, expulsão, né? E aí sim elas são de várias ordens. Só que elas são de várias ordens e elas começam a abrir para formações de grupos diferentes. Porque para cada narrativa associada àquele mesmo fato, tem grupos de atores diferentes que estão concordando ou mesmo construindo e divulgando aquela narrativa. Então, identificar o que, por quê e quem, né? E aí nós temos a segunda incerteza. Não há grupos, apenas formação de grupos. Isso, ao longo de uma linha do tempo, a palavra formação ganha sentido, porque esse grupo não está fixo, ele não é alguma coisa congelada no tempo, é uma coisa que se modifica dependendo dos interesses que estão em jogo. A terceira incerteza, quando o Bruno Latour vai falar sobre os objetos também agem, a nosso entendimento, então, quer dizer que dentro desse rizoma, entendido por platôs, a gente poderia também incluir nessa rede, né, de o que, por quê, quem, o que. Então, nessa construção a gente conseguiria identificar, por exemplo, nós arquitetos, tanto o sistema construtivo, mas também determinados lugares, e aí o lugar, mais para frente eu vou explicar um pouco, que ele ganha uma dimensão maior para nós
arquitetos ou pessoas ou investigadores da produção do espaço, mas também poderia ser uma lei, ou mesmo um viaduto, né? E como é que elas entram na construção dessa rede. Por fim, a ideia de que a ação é assumida é justamente pensar nisso. Quais são as conexões e os desdobramentos e as rupturas ao longo do tempo? Entendendo esse tempo aí, não como um princípio e um fim, no sentido de um processo evolutivo causal linear, né? A gente poderia, por exemplo, começar como uma das pesquisadoras que a gente gosta muito, que é a Kastrup, começar pelo meio. Então, o fato pode ser alguma coisa que está no meio e desdobraria tanto para trás quanto para frente. Mas ter a linha do tempo aí como referência para a gente é importante, né? A linha do tempo é uma ferramenta que não é entendida como absoluta, onde não ter um sentido único nessa linha, mas importante para ver os possíveis desdobramentos. Com relação à incerteza, relatos de risco, a gente também entendeu, né, possibilidades, ou seja, platôs, plataformas, né, topografia, das várias maneiras que essa rede ela vai sendo construída. Então, ela vai sendo construída tendo com suporte ali do tempo, mas também ela tendo com suporte os mapas, mas também tendo os grafos e também tendo narrativas. E a gente, por conta disso, e não quer dizer que sejam também platôs independentes, né? A gente consegue identificar as controvérsias numa transversalidade entre esses platôs. Do mesmo jeito que seria possível aqui identificar possíveis controvérsias. Então, por exemplo, um determinado ator, ele está fazendo parte de duas redes, de duas formações de grupo, em momentos diferentes, no mesmo momento, né? Então, uma lei, a interpretação dela, ela pode ser numa direção, dependendo a que ator ela está associada, ou em outra direção, mas é a mesma lei, ou o mesmo sistema construtivo, ou o mesmo ator humano, né? O mesmo vereador, ou o mesmo representante de um movimento social, ele ora está associado a um discurso, um evento, ora ele pode estar associado a outro. Então, identificar as controvérsias é também um jeito da gente não cair no campo das dicotomias, o bom e o mal, o legal e o ruim, né? E muito mais das controvérsias e também das armadilhas, né? No sentido assim, o que está ali que, de alguma maneira, permite que as coisas se avançam, mas o que está ali que é um tropeço, que provoca um determinado congelamento de uma determinada ação, rompimento de uma determinada ação, né? Então, a maneira de identificar as controvérsias, ela seria no tempo, nas suas várias direções, mas também nos vários platôs, nos relatos de risco. Especificamente na pesquisa dos territórios populares, a gente também teve esse outro desafio em termos de aproximar nossos conceitos, e a palavra conceitos norteadores, balizadores, nós vamos deixar muito entre aspas, mas eram conceitos, né, importantes ali para a gente entender com o método, com essa teoria ator-rede. Então, os conceitos para essa pesquisa passavam por território popular, estado capital, resistência e outros aí, né, que a gente foi elencando ao longo da pesquisa. E para a gente fazer isso, né, como é que a gente ia daqui para cá, né, como é que a gente fazia a aproximação desses conceitos com o nosso método, a gente teve como referência uma exposição, né, um trabalho de uma artista plástica chamada Rivane Neuschwander, que ela convida, né, as pessoas que vão na exposição a fazer seus arranjos. E ela tinha, né, ela oferece um grande painel com várias etiquetas e as pessoas vão montando os arranjos. Então, isso nos provocou uma vontade de pensar que aquele conceito, né, ele também poderia ser arranjado e rearranjado de outras maneiras. Isso a gente não estava negando as nossas referências, nossos conceitos, as nossas referências bibliográficas, aquelas que a gente tem um apreço, de novo, né? Não há uma neutralidade, mas há uma vontade de uma abertura. Então, essa não neutralidade aqui tem, associado ao conceito de território, várias referências
Só que a gente foi pegando essas referências e tentando destrinchar naquilo, atorumando quem, o que, quando, como, pá. A gente foi fazendo essas discussões e montando e explodindo os nossos conceitos, mas não era uma explosão nem aleatória e era com um determinado objetivo, né? E fomos fazendo essas explosões organizadas, não muito disciplinadas, né? Com uma certa organização. E isso nos permitiu ampliar aquela discussão dentro de sala de aula. Nós, inclusive, fizemos um jogo para poder, a partir disso, desses conceitos explodidos, para aquelas pessoas, né, para os alunos, os pesquisadores que estavam dentro de sala de aula, definir o grau, o que seria mais resistência, menos resistência. A gente montou um jogo junto com os alunos para poder entender isso. Para nós, esse momento da disciplina também foi importante, não só para amadurecer esse processo, mas também considerando que os alunos que estavam ali, alguns deles são bolsistas e estão dentro do grupo do disciplinar e outros não. Então era um jeito também de a gente construir junto com aqueles alunos ali. O segundo desafio, né, se o primeiro tem essa não prefiguração em termos de categorias de análise e de elementos, a nossa segunda inquietação tinha a ver do modo, como que a gente vai então para o campo, como é que eu vou chegar no território popular. E aí, lembrando, o popular ali, ele ganhou várias dimensões. O popular estava ligado à renda, mas o popular podia estar ligado a gênero, o popular podia estar ligado à raça, e o popular podia estar ligado a diversos, em termos de ator não humano ou de lugar, a favela, a rua, a ocupação, mas podia estar ligado à periferia, ao subúrbio, né, e isso foi aparecendo a partir daquela explosão. Foi um jeito de ampliar, de complexificar. Aí essa segunda inquietação, então tá, né? Explodimos bem os conceitos, destrinchamos, temos esses elementos explodidos, mas não vale tudo, e agora a tentativa de ir a campo de novo com esse desafio de não prefigurar. Então nós estamos inventando possibilidades dessa investigação, não só por meio de questionário. O questionário pode até estar ali, mas ele não era nosso instrumento de investigação absoluto único. A gente estava querendo inventar outros capazes de darem novas visibilidades. Nesse ponto, né, essa triangulação, essa tríade dos próprios objetivos da universidade, pesquisa, extensão e ensino, a gente leva para a disciplina, ora nessa, que era uma UNI 009, a disciplina Territórios Populares, e ora é possível levar para a disciplina de projeto, né? Então, por meio de uma disciplina de projeto que eu ministro, que chama Arquitetura Desobediente, é possível, todo semestre eu consigo levar um tema da extensão. Então, já tem alguns semestres que esse tema do Territórios Populares estava ali. E é esse jeito de também criar aquela cumplicidade, né? A posição de um pesquisador que não vai a campo vampirizar uma determinada informação e não dar em troca alguma coisa, não tem uma troca ali. Há alguma coisa de fato que vai sendo construída, não só porque de fato, né, eu não estou escondendo, eu não quero aquela informação, não é? Eu não estou ali à toa, mas alguma coisa que me permite, primeiro, ir além do questionário, e segundo, que de fato eu vou tendo esses instrumentos e criando outras cumplicidades. Então, a disciplina de projeto foi usada, então essa aqui foi o que aconteceu em 2018/2, né, dentro da Carolina de Jesus, e ali, né, a gente ouviu coisas, a gente viu coisas, e essas coisas, e conversou com muitos moradores, essas coisas foram para a extensão, foram para a pesquisa, mas ao mesmo tempo também a gente deixou coisas, que foi o mutirão de transformação dos espaços coletivos da ocupação. Nesse ano de 2019, no primeiro semestre, os alunos já foram para os nossos vários territórios populares, não só para o Carolina de Jesus, foram para Turbina, para Pátria Livre, para Asmari, para Guaicurus, e ali também conseguiram, né, construir propostas e criar cumplicidade, seja nessas propostas, seja efetivando, né, como é que a gente vai fazer com que aquilo vire real. De novo, não tem dinheiro. Essa disciplina supõe uma construção efetiva de alguma coisa, né, ou um tirão, um objeto. Então, é preciso que os alunos, dentro daquela disciplina, inventem formas que esse dinheiro apareça.
E ao fazer isso, junto com os moradores, né, os laços vão sendo construídos de uma maneira mais cúmplice, mais próxima. E nessa disciplina, ao final, né, teve um grupo que conseguiu não só ter um projeto que é entregue aos moradores, aos trabalhadores, às trabalhadoras. Na verdade, a gente tinha um recorte de gênero e raça, então, e fora que nesses espaços a gente identifica muito, né, mulheres com essa interlocução muito forte. Elas resultaram em documentos, elas resultaram em mutirões, resultou em compra de extintores, no caso da Pátria Livre, ou seja, aproximação por meio da disciplina, e uma disciplina específica, não só aquela da UNE 009, mas específica, que produz esse tipo de movimento, né, de fazer junto, a gente entende como um canal importante de aproximação. Como segundo canal de aproximação, as visitas guiadas, né? Então, esses territórios serem apresentados por alguém que mora e trabalha ali. Então, a Val, no caso da Pedreira Prado Lopes, é uma referência forte, e ela mostrar esse território, ela nos mostra camadas que a gente não conhece, e ao mesmo tempo também nos mostra determinados lugares com outra significação. Então, naquela perspectiva de romper a relação significante-significado muito absoluta, muito rígida, né? Então, igreja evangélica, ruim, conservadora, Estado capital. A Val nos apresenta uma outra possibilidade dessa igreja ali, que não quer dizer que não seja conservadora, mas que é mais do que isso, é outra coisa além disso, né? E aí os próprios muros. O muro é não só uma barreira, mas é também um lugar de troca, porque nesse muro ele interdita, mas esse muro é onde se pinta e outras coisas acontecem. Ela nos apresenta também os muros invisíveis, né? Quem não é de Belo Horizonte, talvez não saiba, a Pedreira é marcada pela imagem do tráfico, do crack, do dependente, do risco, do perigo. Verdade, não quer dizer que não exista, só que não é só isso. E a Val, como nossa guia, ela nos apresenta esses muros invisíveis para nós, não nada invisíveis para eles, na medida em que ela vai, né, a gente ia passeando pela Pedreira e as pessoas lá, os traficantes, iam dando o aval para ela passar por ali junto com a gente, falando normal, e a gente ia avançando na medida que a gente estava lá conhecendo o código. Uma terceira aproximação foi o jogo, e o jogo é uma ferramenta muito usada na disciplina do PEFLEX, passou a ser muito usada também na disciplina do Territórios Populares 2. Então, a disciplina do PEFLEX é uma disciplina regular, mas que os professores têm uma certa liberdade de colocar o tema da extensão, da sua pesquisa, dentro de sala de aula. A UNE 009 já é uma disciplina aberta à universidade inteira, e que, né, eu e a Natasha oferecemos ela junta, então ali a gente tinha o foco da pesquisa. Isso aconteceu em 2018, segundo semestre, e aconteceu de novo em 2019, primeiro semestre, e está acontecendo agora sob outro formato. E o jogo passou a ser também essa ferramenta de aproximação muito grande. A partir do jogo, por exemplo, aquele lá de cima, na Carolina de Jesus, a gente entendeu o território na fala do morador, quando ele fala, por exemplo, o que ele faz quando ele fica doente. Mas o que ele faz quando ele quer se divertir, né? Talvez se a gente usasse a palavra lazer, a gente não falaria. Lazer não existe. Quando a gente fala o que você faz no fim de semana, isso se abre. E se abre não de uma maneira só positiva e legal, mostrando que a resistência é maravilhosa. Ela mostra a resistência maravilhosa e as suas contradições, né? No jogo apareceu isso. No jogo, esse aqui de baixo, vermelhinho, já foi na Aspromig, junto às trabalhadoras da Rua Guaicurus. Então, esse jogo faz com que aquele caderninho, aquele livrinho que está ali, alguém fala assim, é a Bíblia, né? Coisa que a gente fala assim, nossa, Bíblia, a zona de prostituição, nem lembramos de levar, né? E alguém fala, ué, a Bíblia. Isso ressignifica de novo, né? Mais outra ruptura aí no que poderia ser uma pré-definição. Também na Asmari, né? A construção das possibilidades do espaço, que elas estavam querendo, durante o PEFLEX, alterar naquele espaço, foi feito muito em cima de jogo, de conversa, e dali saía muita história, né? Muita história. Essa, por exemplo, é a Silvia, que era a pessoa de referência lá dentro da Asmari.
Essa tá escura, de novo na Carolina de Jesus, teve uma coisa com os jovens. E ali saiu muita coisa, né? Porque esse jovem que vinha da periferia, que mora no centro, como é que é morar no centro? Como é que esse jovem está entendendo? Possivelmente é diferente do senhorzinho que falou sobre cerveja, o jogo, onde vai quando ele adoece, que ele nos mostrou que ele constrói uma referência dentro do centro que passa, talvez não é pelo nome da rua, ele não guardava o nome da rua, ele tinha as suas próprias referências, isso a gente também foi mapeando quais eram essas. Com os jovens, outra camada. Então, de novo, né, lembrando, se para o Latour não há um grupo, há uma formação de grupo, dentro daqueles moradores da ocupação Carolina de Jesus, nós temos várias formações. Dos velhos, dos jovens, durante a semana, no fim de semana, em situações de negociação, em situação que a negociação já aconteceu, né? Então, há um movimento. Aí, outro instrumento que a gente usa muito, isso já é antigo dentro do grupo, é a linha do tempo. Né? E essa linha do tempo a gente foi construindo, de novo, aqui as cores. Laranja, amarelo, azul, cor-de-rosa está faltando aqui. Essas cores, inclusive, vieram do post-it, depois a gente melhora um pouquinho, fica bonitinho, mas elas vieram do post-it justamente para ter esse instrumento de diálogo. Né? A gente vem com determinados fatos, com determinados eventos da linha, e o orador introduz outros. E aí, nessa hora, a gente pode pensar que a gente está fazendo uma genealogia das práticas. A gente está construindo essa linha do tempo não a partir dos grandes eventos, mas das práticas do cotidiano. E a gente dialoga lá com a genealogia das práticas do Foucault. Mas sempre tendo esse parâmetro. Quem, o que, quando. E aí a nossa outra maneira de aproximar foi pela produção de vídeos. A gente, por uma coincidência, uma professora da Belas Artes veio ser nossa parceira e a gente conseguiu agora, em 2019, produzir vídeos, né? A primeira coisa que foi feita foi uma grande oficina de vídeo. A Patrícia, durante uma semana, isso foi muito direto dos nossos bolsistas, mas estava aberto à escola inteira, foi mostrar o que é essa coisa de construir documentário, né? Meio parecido com escrever um texto. Como é que você constrói um documentário? Isso foi muito discutido. A Patrícia é uma professora da Belas ligada à fotografia e cinema, que já tinha um trabalho muito bacana, já teve um trabalho muito bacana da década de 90 com os meninos de rua, e ela foi talvez das primeiras em Belo Horizonte a dar uma câmera fotográfica para os meninos, na época não tinha celular, né, para eles fotografarem o que era a vida deles, para eles depois participarem de um processo de curadoria que virou um jornal, que virou uma exposição. Então essa maneira de trabalhar nossa com a da Patrícia era parecida, mas estava dentro de um universo que é a produção de vídeo, de documentário entendido com vídeo e fotografia, né? Isso, ela abriu essa discussão para a gente e de alguma maneira também passando repertório, né, para todos nós. E aí os meninos, ao longo desse semestre de 2019, a turma conseguiu ir, né, nessas mulheres, nessas 4 mulheres, fazer essas filmagens, né, e aqui tem algumas cenas. Eu resolvi trazer algumas cenas aqui. Eu acho que se pudesse talvez apagar essa aqui, não sei se está muito nítido, mas essas são algumas cenas, né? Tá ali a Anice no meio, mas junto com a Anice, uma ex-prostituta, atual dona de restaurante, que ela tem a nos contar? Aí ela nos conta que ela desenha, ela nos conta que ela cozinha, e toda a história de ter saído de um ofício para outro ofício. Nas filmagens com a Silvia, tá ali a Silvia contando várias coisas e não seguindo um roteiro rígido, mas isso também foi ponto de discussão na nossa disciplina. Nós não temos roteiro, nós não temos roteiro, né? Mas se a gente não tiver roteiro, como é que a gente alinhava essas coisas todas depois? Então a gente tinha um roteiro que ele era marcado por algumas perguntas, as tais perguntas simples, mas ao mesmo porque a gente precisava alinhavar. Mas é lógico que indo conversar, isso ganha dimensões e direções as mais variadas. A filmagem com a Cris já é uma moradora da ocupação Carolina de Jesus, né? Se eu fosse investigar, né, só o que sai no Facebook ou só conversando com a liderança, talvez o discurso esteja muito formatado. O discurso ele vai querer mostrar o lado da positividade da luta, e está super certo, tem que mostrar mesmo. Afinal de contas,
há uma narrativa que criminaliza, há uma narrativa hegemônica que destrói. Mas o nosso propósito era identificar as controvérsias, e aí ela vai contando do cotidiano. Então a vantagem está no centro, mas ao mesmo tempo também o que é que os desafios de estar ali. E a Val, né, que é uma moradora da Pedreira, que é aquela que nos guiou na Pedreira e nos mostrou várias coisas dessa pedreira que a gente desconhecia, ela própria é 1000 camadas. Ela é uma referência no território, uma pessoa de reivindicações, de lutas há muito tempo, né? Ela vai contar desde da escola, onde ela peitava já professoras e diretoras e reivindicava uma determinada possibilidade para ela. Mas ao mesmo tempo ela é evangélica, mas ao mesmo tempo ela é super petista, da casa dela tem todas essas referências, Paulo Freire, Marighella, Fidel Castro, ela é toda cheia de adornos das lutas políticas, e é uma pessoa que cuida de criança, né? Ela cuida das crianças na creche ligada à igreja evangélica. Então, e ao mesmo tempo ela não está associada, ela é tá próxima, ela é fotógrafa, tem fotos maravilhosas. Ela está próxima ao movimento social MTD, mas ela não está submetida a esse movimento, ela é o próprio movimento, né? E aí a gente tinha um material enorme, né? A gente tinha as tais perguntas básicas para a gente poder alinhavar. Mas, de novo, a hora que a gente tem um material enorme, eles podem virar artigo, eles podem virar gráficos, mapas, etc e tal. E no caso aqui, ele tinha que virar vídeo. E aí, como é que a gente faz uma edição, né? Essa foi uma discussão. Então a gente ficou em sala de aula tentando organizar, né? Na sala de aula, com alunos das Belas, a professora Patrícia, eu e Natasha, os alunos tentando organizar. Como é que a gente ia contar essa história? Qual o risco que a gente correu? O nosso relato, ele ia correr qual o risco, mas ao mesmo tempo, né? Quando o Latour fala do risco do relato, ele está dialogando também com uma crítica feita a ele de um certo relativismo, uma teoria muito relativista. E o que ele responde é que o contrário de relativismo é absolutismo. Então, nesse ponto, ele acha, então tá, é um elogio a ser relativista, porque o contrário é o ser absoluto. Mas, ao mesmo tempo, ele fala, para muito relativismo, é necessário muita atividade de relatar, ou seja, muita relatividade. Então, estarmos construindo um relato, correndo risco, mas, ao mesmo tempo, com muito rigor. Né? Então, a edição, como contar essa história, como é que essas vozes aparecem, nós temos um material enorme, como fazer a curadoria desse material, isso tudo tema de discussão de sala, tema de discussão de reunião. E o outro desafio, quer dizer, outra visualização, outra possibilidade desse material sair, ele sai mapas, ele sai gráficos, vídeos, etc e tal, artigos acadêmicos muito inteligentes, mas ele vai sair também sob a forma de uma plataforma, que é uma plataforma que está sendo construída dentro do Disciplinar há muitos anos. A Bel coordena essa construção dessa plataforma, e aí dentro do grupo tem uma pesquisadora doutoranda, que é a Michele, que ela traz para o grupo conceitos do que são redes complexas. Então, aquela identificação de controvérsia que é a partir dos atores, a Michele traz, é uma pessoa das ciências da computação, informações também para a gente qualificar, né? O ator, então os tais. O Latour vai falar de porta-vozes. Como é que a gente vai identificar os porta-vozes? Por meio do número de conexões. Como é que a gente vai identificar as formações de grupo contraditórias? Os gráficos resultam em desenhos, né? Porque a gente consegue ver essa separação, um elemento ali no meio, um ator humano ou não humano, fazendo essa ligação, né? Mais discussões dentro do grupo. E aí, esse material todo, né? Esses desafios todos feitos nas aproximações, disciplina, projeto, mutirão, visita guiada, histórias, vídeos, linhas do tempo, etc. e tal, como é que a gente vai dar visibilidade a isso? Como é que a gente visualiza isso? Né? Então, a primeira coisa, como é que a gente armazena e como é que depois a gente dá visibilidade? A gente organiza, dentro do disciplinar também, já é uma ferramenta antiga, o banco de dados. Aí Michele, né, tem um jeitinho do banco de dados da planilha virar
esse tal de Indiatlas, né, que é a plataforma que a gente está construindo dentro do grupo indisciplinar. Vou mostrar uma imagem dela aqui. Mas a gente também constrói, quer dizer, a linha do tempo, ela é um instrumento de aproximação, mas ela também é um instrumento de visualização. Não há essa separação necessária, assim, essa é uma etapa, acabou essa etapa, agora a gente vai fazer o processo de visualização. Uma coisa está ligada à outra, e é justamente, né, por isso que ela não é definida a posteriori, ela é definida a priori, né, as maneiras que a gente vai aproximar, a gente já sabe possibilidades que elas nos dão, a gente não está definindo isso depois. Então, a própria linha do tempo analógica, ela é uma ferramenta de aproximação e de visualização, mas ela a gente gerou, a gente organizou ela digitalmente. Isso já deu uma outra maneira de visualizar. E depois ela virou documentário e ela foi para o Indiatlas, né? Ou seja, aquelas plataformas, aquelas aproximações, aquelas histórias todas, no primeiro momento, elas foram produzidas, isso foi da disciplina do Territórios Populares 1, segundo semestre de 2018, né? Elas foram produzidas para cada território, de uma maneira gráfica também. Essa é outro dado, outra questão importante dentro do grupo: ser acessível, ser afetivo. Uma linha do tempo ou uma informação que provoque afetos, tem uma acessibilidade da informação. Então, a linha do tempo, com imagens, com cores, ela seria fácil. Quer aprofundar? Nós temos artigos, mas ali, né, a gente consegue uma transmissão, e a gente fez isso de todos os territórios, né? Isso foi o final da disciplina do Territórios Popular 1. E no final da disciplina, nós colocamos todas as linhas do tempo na mesa para a gente também tentar identificar as transversalidades. Então, naquele momento, a linha do tempo era esses nossos platôs, que vieram de outros platôs, né? Então a gente colocou, e dali a gente pode identificar, olha, a ocupação a Carolina de Jesus, ela tem atores, por exemplo, rede social, ela está ligado, ela tem o PSOL ali, mas ela não está ligada tão fortemente ao PSOL, ela tem um protagonismo feminismo, mas ao mesmo tempo o discurso feminista, ele atravessa, ele não é diferente da ocupação vicental, que estava na pesquisa no começo, né? Que está ligado mais evidentemente a um partido, que o discurso do feminismo está mais forte de uma maneira que circula, e que é muito diferente da Pátria Livre, que já está associada a outro partido político, outra formação de grupo. Então isso a gente foi identificando os atores principais, as subculturas, os atores humanos e não humanos, de todas elas, né? O discurso da Asmari, por exemplo, é completamente diferente, é uma associação, não é um movimento social, ela é completamente diferente das outras. Também produzimos mapas, né? Então isso fez com que a gente identificasse essas formações de grupo, mas também produzimos mapas. As narrativas nos permitiu conhecer aqueles territórios em torno ali do cotidiano, né? Então, por exemplo, na Guaicurus, além dos prostíbulos, dos hotéis, da associação, a gente identifica a gente identifica o salão de beleza, o sex shop, ou seja, para que isso, né? Numa operação urbana, por exemplo, que pretende passar por cima de uma Guaicurus, é possível que isso vire um documento de contranarrativa. Ali está sendo expulso não só as trabalhadoras, o só aí, com muitas aspas, né? Mas toda uma formação de grupo que gira em torno dessas trabalhadoras. A mesma coisa, voltando lá na Pedreira, na Carolina de Jesus, na Asmari, né? Tem um território aí que ele é produzido no cotidiano dessas pessoas, não só no posto de saúde, na onde que brinca, na hora que encontra, na esquina. No caso dos catadores, aí eu já fazendo um plim-plim aí para quem quiser fazer oficina temática do Arquisur, né? Nós vamos mapear esse território dos catadores no sentido dos pontos de apoio, né? Que cidade é essa? De fato, essa cidade que é muito árida, que é pouco amistosa, amigável para o catador, possivelmente tem uma outra, que é onde ele se refugia na chuva, onde ele almoça, onde ele usa o banheiro, que é dessa cidade, a gente não sabe, a gente não conhece.
E aí nós produzimos, né, o tal do Indiatlas. O Indiatlas a gente tem um volume muito grande, é onde a gente consegue colocar um maior volume de informações dentro de uma plataforma. Repito, sem a pretensão de totalidade, com uma mega pretensão de complexidade, de multiplicidade e não de totalidade. Mas é onde a gente consegue colocar mais dados. E que esses dados estão, ao longo do tempo, formando aqueles grafos, né? Aqueles grafos, está lá, a mesma estrutura dos diagramas que eu apresentei no começo, está aqui. Então a gente sai de uma leitura rizomática, que a gente não conseguia, né, entrar, faz uma topografia desse rizoma, organiza para voltar para uma leitura topológica e complexa, que mistura território, tempo, narrativas, né? Então, e os arranjos que mudam, né? As narrativas, os gráficos que eles modificam ao longo do tempo. Isso a gente foi fazendo também para os vários territórios. Vocês também reparam que o disciplinar tem uma preocupação nessa estética, né? Como é que essa informação vai sair? E aí, essa discussão foi muito feita, a gente fez um blog, né? Quem quiser acessar mais informações com calma, quase tudo está lá, a gente ainda está ajustando, tem alguns ajustes sendo feitos. www.territórios-populares.disciplinar. Mas aí assim, que cor que é o território? Que cor que está associado? Qual que é a letra? Né? Como é que sai essa informação? O tempo todo essa estética está associada a uma ética, está associada a uma preocupação dentro do grupo há muito tempo, né? A informação tem que sair, ela tem que provocar afetos, ela tem que ser acessível, e a cor que está ali associada, ela não é qualquer uma, ela tem também a sua função. E aí, né, voltando lá para o nosso primeiro desafio sobre o que é resistência, para cada uma dessas mulheres entrevistadas, por exemplo, para uma resistência foi resistir, né? No caso da militante da ocupação Carolina de Jesus, por exemplo. Não, resistir é a Val. Resistir é a moradora da favela, que a Pedreira Prado Lopes, para quem não sabe, não é de Belo Horizonte, ela tem esses movimentos de subtração cada vez mais, a população está diminuindo. Então a palavra para ela é resistir. A palavra para Cris, que é de uma ocupação, resistência é ocupar. A palavra para Alice, que é uma trabalhadora do sexo atualmente, dona de restaurante, é batalhar, mas depois surgiu uma outra, brigar, né? E por fim, para Silvia, que está ligada a uma associação de trabalhadores com material reciclado, a palavra que ela mais repetiu, a gente conseguiu mapear isso, aquelas maneiras, né? Pelo vídeo, pelas narrativas que a gente vai organizando, é trabalhar, né? Existe uma resistência mais resistência que a outra, é mais genuína que a outra, no nosso entendimento não, mas ao mesmo tempo, lembrando que não somos neutros, nos interessa ver os desdobramentos, né? Nos interessa mapear esses significantes, esses significados, esses arranjos, mas também os seus desdobramentos, né? O que é que ao longo da luta dos catadores, como é que eles conquistaram uma sede, como é que eles se organizaram? Isso não foi, isso é fácil também de ver, não é um processo evolutivo, linear. Hoje em dia eles estão bombando, ele teve seus altos e baixos. Como é que esses altos e baixos podem ser entendidos por meio das prefeituras, né? De quem é o governante no momento, do poder público, quem é o prefeito, quem é o governador no momento, como é que elas são atingidas, né? Esses altos e baixos, a gente consegue identificar aquele momento, né? Da conjuntura política que afetou essa variação. Como é que também a gente consegue identificar entre as próprias ocupações, umas conseguem negociar, as outras têm uma negociação mais lenta. O que será que é ator humano que contribuiu, que pode ter contribuído para aquilo acontecer? Aí, convite, para vocês todos acessarem o link, né, dos vídeos. Nós vamos passar 2, dá tempo ainda? Nós vamos passar 2. Eles estão muito legais, os 4 estão muito legais, mas aí era muito tempo a gente passar os 4. E nesse julho, né, ao final, a gente teve a oportunidade dessas mulheres irem para uma roda de conversa no Centro Cultural. Então foi uma maneira, porque quem estava fazendo o cruzamento ou a transversalidade
entre essas histórias, seja por meio da linha do tempo, seja por meio da edição dos vídeos, éramos nós, né? Colocar elas em roda para conversar foi um jeito que foi super legal de ver essas histórias cruzadas, né? Uma fazendo pergunta para a outra. E não só essas mulheres. A gente fez uma rodada com elas, depois a gente fez uma rodada com mulheres de referência dos territórios. Então, pesquisadoras. A Karina Géia é uma pesquisadora do território da Guaicurus. Carolina Gnassi é uma pesquisadora do território da Pedreira. Lisandra, uma funcionária da UBEL, super atuante, que conhece todo o território. A Ângela, uma pessoa que está junto às catadoras há muito tempo. Então, não só a primeira rodada foi com essas mulheres, e o que disparou foram aquelas palavrinhas, e depois todas juntas, lógico, sempre a coisa vai além do que a gente programa, e foi super potente. Por fim, nesse momento, nós estamos fazendo a disciplina Territórios 3. E nesse formato atual, ela não é nem um PEFLEX, ela não é nem uma UNI, ela está sendo uma disciplina formação transversal. Isso significa que somos 3 professores dentro de sala de aula, eu, a Natasha e a Patrícia. Conseguimos uma verbinha da prefeitura, porque a formação transversal é possível, tem uma verbinha. Oi? Da UFMG, desculpa. Então nós temos uma verbinha da reitoria. E ainda fizemos uma parceria com que é um parceiro antigo do Indisciplinar, que é o Verão Arte Contemporânea, um evento artístico que acontece todo janeiro e fevereiro, que a nossa ideia é que essa pesquisa vá para os centros expositivos. Então, as várias camadas de visualização, né? Artigo, linha do tempo, indiatlas, vídeos, roda de conversa, e agora numa exposição que tomara que aconteça no Centro Cultural, né? Nós estamos vendo aí a possibilidade, e com uma amplitude, porque o Verão Arte Contemporânea é um evento que acontece na cidade há muitos anos e que tem canais de publicar, de chamar, né, no Belas Artes, antes do cinema, está lá, na época que acontece o evento, fazendo a propaganda. Então a gente pode alcançar um público maior e mais diverso, além do público acadêmico. Então, acho que era isso. Aqui toda a equipe, gente, aí tem todos os alunos da disciplina. Então, para dizer que é um processo, primeiro, longo dentro do grupo, segundo, feito de várias camadas aí, né? Principalmente quando ele passa pelo ensino. Quando ele está na pesquisa de extensão, nós somos um grupo com um número X de integrantes. Quando ele vai para o ensino, a gente consegue dar uma dobrada, triplicada na equipe. Mas aí são os pesquisadores. Aqui são os pesquisadores. No blog tem o nome de todo mundo, tá bom? Então era isso.